Muito bem, a gente estava falando aqui sobre a tentativa do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre de se reelegerem, e eu vou permanecer aqui nesse assunto, porque o Senado Federal alegou que o STF, Supremo Tribunal Federal, não pode se meter na tentativa de reeleição de Davi Alcolumbre. No início do mês, o PTB entrou com uma ação no Supremo para impedir que Alcolumbre e Rodrigo Maia concorram a novos mandatos como presidentes das casas do Congresso. De acordo com as regras atuais, os presidentes da Câmara e do Senado não podem se reeleger dentro da mesma legislatura. Os advogados do Senado afirmam que o assunto é matéria interna corporis do Parlamento, ou seja, matéria lá interna que só cabe ao Parlamento resolver. O futuro presidente do STF, Luiz Fux, aliás, a gente espera que seja ainda bem, né, que a gente fale isso quando o Luiz Fux assumir a cadeira do Dias Toffoli, que é sempre, cujo mandato é sempre digno de fortes emoções, né, principalmente durante o recesso judiciário. Então o Luiz Fux se reuniu hoje com Maia e Alcolumbre para entregar o convite para sua posse. Caberá ao ministro pautar a discussão sobre as reeleições. O processo tem como relator Gilmar Mendes. A gente tem mais um convidado na linha, é isso, produção? Muito bem, então temos o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Boa noite, senador, muito obrigado pela participação. Boa noite, um abraço aí, Felipe. Parabéns pelo novo programa. Muito obrigado, senador. Eu estava conversando no primeiro bloco com o senador Álvaro Dias, a gente começou falando do fim do foro privilegiado, sobre o qual o Rodrigo Maia sentou lá na Câmara, mas terminou falando desse assunto que eu retomei agora nesse bloco. Então vamos começar por aí. O que o senhor acha dessa tentativa do Davi Alcolumbre, o senhor que é senador, de se reeleger e de toda a movimentação de bastidor que a gente acompanha, com notícias que nos causam, evidentemente, indignação de acordos? Se a pessoa se compromete a não pautar o processo de impeachment do Bolsonaro se vierem fatos comprometedores à tona, ou se compromete com gente do Centrão a não fazer determinada coisa que possa incomodá-los para conseguir o seu mandato. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? A posição é absolutamente contrária à hipótese de reeleição de Davi Alcolumbre, ou mesmo do Rodrigo Maia lá na Câmara, porque é inconstitucional. A Constituição é taxativa sobre esse tema, está lá no artigo 57, parágrafo 4º, está também no regimento interno do Senado, artigo 59, é taxativo, não pode ter reeleição no mesmo período legislativo, ou seja, dentro de 4 anos. Não tem como fazer isso. Em qualquer país civilizado isso não seria nem discutido. Mas no Brasil se tenta sempre, usando da política, onde só devia prevalecer o direito, jeitinhos, estratégias para tentar ter uma vantagem. É profundamente lamentável e a gente vai combater isso com todas as forças. Agora, senador, pelo que o senhor percebe aí da convivência com os demais parlamentares, tanto senadores quanto deputados, existe uma maioria favorável à reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia? Os senhores, o senhor e o Álvaro Dias, outros integrantes desse movimento Muda Senado, ao qual o senhor também pertence, são minoria para lutar contra essas manobras? A grande questão aí é você não entrar na discussão do mérito das pessoas. Eu não vou discutir Davi Alcolumbre ou Rodrigo Maia. Tenho minhas críticas, tenho meus elogios. O importante é o respeito à regra. A gente não pode viver num país onde você muda a regra de acordo com o interesse político, pessoal, individual de alguém. Não faz o menor sentido. Lá atrás, quando Davi Alcolumbre se apresentou como candidato, eu me lembro dele vindo ao estado de Sergipe para falar comigo diretamente, eu nomeado, enfim, indicado como senador pelos sergipanos, e ele se apresentava já com esse discurso: não posso ser candidato à reeleição, vou fazer uma transição dessa turma antiga do Renan Calheiros para poder passar para uma coisa mais nova, e foi nessa conversa que nós todos acreditamos. E agora você muda totalmente isso, você cria um subterfúgio, e eu sou muito claro, sou muito transparente no que eu faço, Felipe. Eu já disse ao próprio Davi, pessoalmente, que não voto na reeleição, sou contrário à reeleição porque ela é inconstitucional. Se no Senado você rasga a Constituição, você vai querer respeitar a Constituição onde? Então, o Brasil tem que ser um país sério, a gente tem que transformar esse país. Senador, eu vou aqui dar uma informação sobre um caso que me chama muita atenção. Eu gostaria de ouvir o senhor, porque eu tenho visto, inclusive, nas redes sociais, o senhor defender bastante o combate à corrupção. E as notícias de hoje são as seguintes: com a licença médica do Celso de Mello, a segunda turma do STF voltou aos tempos áureos em que era conhecida como Jardim do Éden, né? Justamente por ser aí um paraíso para os corruptos. Enquanto Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski
tendem a votar a favor dos réus, Carmen Lúcia e Fachin tendem a ser mais duros. Celso de Mello costuma ser o voto de Minerva nos julgamentos. Sem o decano, a votação fica suscetível a um empate que beneficia sempre o réu. Nessa semana, o cenário se desenhou duas vezes. A Corte anulou uma condenação imposta por Sérgio Moro no caso Banestado, quando era juiz federal em Curitiba. E a votação que discutia essa parcialidade do ex-juiz terminou em 2 votos a 2 e o condenado foi beneficiado. Em outro, o empate anulou uma delação premiada que acusava de fraude um grupo de auditores fiscais do Paraná. A decisão contrariou uma orientação de 2015 do STF, que não permitia que réus delatados não poderiam pedir a anulação de delações. Os ministros do Supremo estariam em busca de uma manobra para perpetuar esse cenário de impunidade na segunda turma. E, de acordo com o jornal Globo, o plano é usar a aposentadoria do decano Celso de Mello como pretexto para fazer uma alteração nas turmas da Corte. A ideia seria deslocar para a primeira turma o ministro indicado por Jair Bolsonaro e transferir Dias Toffoli, que já terá deixado a presidência da Corte, para a segunda turma. Com isso, a segunda turma, que recebe os processos da Lava Jato, ficaria com 3 ministros que costumam se opor às decisões da operação: Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e assim teria sempre maioria. Que, na verdade, senador, é voltar àquela velha composição da segunda turma, com esse trio que soltou 2 vezes, por exemplo, o José Dirceu, quando ele estava em prisão preventiva, e até depois da condenação em segunda instância, quando a prisão ainda era permitida. Como é que o senhor vê esse cenário de certos casos que tiveram comoção nacional chegarem a uma segunda turma com uma composição assim e acabarem gerando uma blindagem de políticos? Como é que o senhor tem visto essas reações à Lava Jato? A gente vem denunciando esse mega acordão desde o ano passado. Não é coisa nova. Você tem uma articulação muito clara em setores que são do novo governo, setores do judiciário, infelizmente da PGR, a política, a velha política, toda ela muito feliz e confiante de que a impunidade vai retornar, e a gente tem que enfrentar isso. O que a gente pode fazer é a denúncia, é combater isso em todas as frentes possíveis, inclusive peticionando, onde é possível, no próprio STF, para pelo menos escancarar a vergonha. É uma vergonha que estão fazendo. É muito claro uma motivação de interesses políticos baixos, onde você tenta criar subterfúgios para nulidades. É uma estratégia. E uma estratégia importante que tem que ser observada é justamente esse uso do empate que beneficia o réu, para falar numa linguagem mais popular. Esses processos, eles ficam na gaveta dos relatores por meses. Não tem prazo, não tem previsão de pauta, e aí eles aproveitam a oportunidade em que eles têm uma posição de plenário favorável e emplacam aquele resultado que eles desejam. É o modus operandi do Gilmar Mendes há muito tempo. É um ministro que é notório. É uma vergonha para o Brasil você ter um ministro do Supremo com essa categoria, com esse tipo de conduta. Infelizmente, ele está lá impune porque ele consegue, manuseando esse poder imenso que tem um ministro, se manter sempre na frente de todo tipo de acordo que vai no benefício de alguns poucos e em prejuízo do Brasil. Existe, inclusive, uma expectativa sobre o julgamento da parcialidade ou não do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro nas condenações ao Lula, ao ex-presidente da República e ex-presidiário também. A Carmen Lúcia e o Luiz Edson Fachin já votaram a favor de Moro ainda em 2018 e o Gilmar Mendes pediu vista naquela ocasião. Então a expectativa é de que ele, Gilmar e Ricardo Lewandowski votem a favor da suspeição do ex-juiz e da anulação das decisões. E aí o desempate caberia a Celso de Mello, que deixa o tribunal em novembro. Então o Gilmar, de acordo com esse noticiário de bastidor, deve esperar que o Bolsonaro indique um novo ministro para o lugar do decano, do mais antigo da corte, que era o Celso de Mello, para que o STF aplique a manobra e ele possa trazer o julgamento de volta à pauta. Quer dizer, toda uma articulação para que se forme essa composição e se acabe inocentando o Lula, que é o objetivo, né, senador, de várias autoridades aí há muito tempo. E o que a gente tem visto também é ali o esquema de poder bolsonarista não ligar muito para essas coisas. Está muito próximo do Dias Toffoli, não querendo melindrar o Gilmar Mendes, que está com recurso lá do MP, no caso do Flávio Bolsonaro também. A gente não vê iniciativas da família Bolsonaro, da sua militância, contra esse tipo de atitude. Muitas vezes até pelo contrário, fizeram campanha contra a CPI da Lava Toga, por exemplo. Então é um cenário tenebroso que se pinta por aí, senador. Sem dúvida. O que a gente não pode é desanimar. Né? Quando eu pedi a confiança dos sergipanos e fui eleito, foi para combater justamente esse tipo de batalha. Eu estou fazendo isso desde o primeiro dia. Você não pode tolerar que as pessoas tentem fazer desaparecer as malas de dinheiro,
as confissões, os bilhões recuperados, os caminhões de prova que já foram juntados, são ações que foram julgadas dezenas de vezes. Eu estou falando de um réu, para falar do Lula, mas podia falar de qualquer um deles, e réus que tiveram acesso às melhores bancas, aos advogados mais caros, milhões de reais derramados nas bancas de advocacia aqui de Brasília. E você tem um resultado confirmado sempre. Você tem uma mudança a partir do momento que se começa a construir esse acordão. É um acordão, é muito claro. O objetivo não é inocentar só o Lula. O Lula passou a ser uma peça menor nesse jogo. Você tem esses mega empresários, você tem parlamentares que estão ainda em exercício do cargo e que têm já condenações em primeira instância, denúncias, inquéritos. A ideia é desarticular e seguir aquele roteiro italiano, onde depois da Operação Mãos Limpas, a gente infelizmente viu aquele país retroceder. Anular condenações, perseguir investigadores, é isso que a gente está vendo, infelizmente, se encaminhando aqui no Brasil, mas da nossa parte a gente vai manter a luta até o final. E, senador, a gente viu até em 2018 os estrategistas bolsonaristas, vamos chamar assim, até querendo que o Bolsonaro fosse para o segundo turno contra o Haddad, porque aí fica uma polarização e aí o Bolsonaro conseguia, pelo menos em 2018, o voto dos antipetistas, daquelas pessoas que repudiavam a corrupção durante os governos do PT. O senhor vê alguma alternativa surgindo para o cenário eleitoral em 2022 que não seja nem bolsonarista, nem lulista, petista? Eu acho que está muito cedo. Se você for imaginar 2 anos antes de 2018, então retroceder a 2016, ninguém falava em Jair Bolsonaro presidente. O que o brasileiro vai ter cada vez mais que entender é que corrupção não é patrimônio do partido A ou partido B. É uma prática criminosa de pessoas que não têm caráter, que não valorizam, não respeitam o dinheiro público. E você tem que combater as condutas, você tem que botar na cadeia as pessoas. E depois, na eleição, escolher partidos e candidatos que representem de verdade o que você quer fazer. Se você quer mudar o Brasil, se você quer um Brasil sem corrupção, se você quer colocar na cadeia essa turma, vai ter que escolher bem. A escolha que a gente fez em 2018 não está se confirmando como a melhor escolha, infelizmente. E a questão do foro privilegiado, senador, queria ouvir a sua opinião também, porque agora temos uma deputada acusada de ser mandante de assassinato e que só não foi presa porque tem a imunidade parlamentar, porque tem o foro privilegiado. Então chegamos aí ao cúmulo do absurdo dessa prerrogativa. E, no entanto, o Rodrigo Maia está lá sentado em cima desse projeto, que já teve todo o restante da tramitação, e a gente sabe que existem muitos interesses de investigados, réus e condenados que são parlamentares também, ou que são aliados dos parlamentares, em que esse projeto não seja votado. Vai ter alguma saída, algum puxadinho para resolver a questão da Flor de Lis, que causa um constrangimento, sem votar o fim do foro? O que o senhor preferia que acontecesse? O importante seria que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, cumprisse sua obrigação. É preciso que os presidentes das casas, tanto o deputado Rodrigo como o senador Davi, compreendam que eles não são imperadores, eles não são donos do legislativo. E eles se portam como se fossem donos da pauta. Não raro você vê entrevistas de Rodrigo Maia dizendo não boto para pautar, ou boto para pautar, sem conversar com ninguém, sem ouvir plenário, sem nada. Esse caso da prisão em segunda instância é mais um escândalo brasileiro, é a proteção da elite. O pobre pode ir para a cadeia e ele vai para a cadeia diretamente. Mas o rico, aquele que tem proteção das elites políticas brasileiras, não. Esse tem que ter direito a 1000 instâncias, não pode ir para a cadeia, tem que ter direito a se reeleger, e eles estão lá agora tramitando, inclusive, um projeto, uma ideia de projeto de mudança da lei de improbidade, onde você reduz penas, reduz prazos, reduz os tipos penais. Se a gente não cuidar bem do Brasil, ao invés de melhorar, a gente vai piorar. Porque a corrupção, ela não para de tentar, é um sistema. Ele alimenta centenas, milhares de pessoas pelo Brasil afora. Se você abre uma brecha, ela vai cada vez mais dominar. A gente está vendo isso. A gente está vendo figuras que você imaginava que iam sair do baralho do poder de Brasília, hoje andando abraçada com o presidente da República. Feliz da vida, comandando orçamentos bilionários. Não foi esse Brasil que o brasileiro elegeu, não foi essa a conduta que a gente queria. E a gente tem que lutar para mudar. Respeitosamente, de forma democrática, as mudanças têm acontecido nas urnas, mas tem que lutar. O que você não pode é se conformar, porque o Brasil não merece ser condenado eternamente a ser comandado por esse tipo de gente. Senador, o senhor falou que 2022 está longe, de fato, faltam 2 anos, mas, no entanto, estamos num ano de eleições municipais. O partido do senhor, Cidadania, na história recente aí dos embates presidenciais, não teve um protagonismo, mas como fica nas eleições municipais? O senhor tem candidatos que o senhor apoia? Como é que está aqui na região Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais?
Na questão da eleição agora de 2020, eu estou muito concentrado no meu estado, em Sergipe. É quem está garantindo vários candidatos, várias candidatas, principalmente, nas principais cidades, inclusive na capital, gente nova, gente de ficha limpa, e que está proposta a fazer uma gestão técnica e desapegada daquela política do toma lá da cá. Esse é o compromisso que eu tenho que cumprir, estou tentando cumprir muito bem agora em 2020. Virada essa página, a gente se concentra no plano mais nacional. Aí sim você tem que construir nomes, encontrar propostas de efetiva mudança do Brasil, e eu acho que tem espaço para fazer isso. Cada vez mais tem gente abrindo os olhos e entendendo, olha, não adianta eu demonizar o PT ou o antigo PFL, enfim, escolher um alvo para descarregar ali todas as culpas. Não é assim. Nós temos um sistema político corrompido. São financiamentos ilegais, são compromissos que são gerados lá na hora da campanha e que depois, para se cumprir, você vai partir para esse corpo a corpo de licitações fraudulentas, desvios, abusos. É um roteiro repetido. Para quebrar isso, tem que ser com gente nova, que faça uma proposta diferente, uma campanha diferente, um jeito novo de você trazer política, mais perto da pessoa, prestando contas, fazendo aquilo que você deveria fazer como prestação de serviço à comunidade. Eu tenho esperança de que é possível avançar e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Cada vez mais as pessoas estão aprendendo que isso é necessário. Sem dúvida, a reforma moral é necessária, foi título, inclusive, de um artigo meu recente na Cruzoé. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania, muitíssimo obrigado por essa participação especial. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, um abraço aí para vocês.